Oi, pessoas bonitas, seja bem-vinda ao canal Pérola Diária, Encaixando as Peças. Sejam bem-vindos aqui. Este canal é um canal de foco, reflexão, comportamento e espiritualidade. E sempre com uma mensagem da palavra de Deus, que ela venha falar ao teu coração. E hoje nós vamos falar sobre, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 9 e 10, que diz assim: Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: Não perdi de nenhum os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Então, Jesus ordenou a Pedro: Embainha a tua espada, quer dizer, guarde a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, aqui foi uma cena que aconteceu lá no Getsemane, que ali o Judas trouxe os guardas, né, dos sumos sacerdotes ali, para prender Jesus. E Judas traiu Jesus com um beijo. E, enquanto isso, o Pedro, ele tentando defender Jesus, ele cortou a orelha do guarda lá do sumo sacerdote. Pedro, ele queria fazer justiça com as próprias mãos. E às vezes isso acontece com a gente quer resolver as coisas, fazer justiça, fazer as coisas na força do braço, com disputa, com contendas, e não adianta. Pedro, ele foi até zeloso de querer defender Jesus ali, mas era necessário Jesus beber do cálice. Jesus tinha que passar por aquilo. Era uma provação que Jesus teria que passar. Como o próprio Jesus falou, se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai que enviasse uma legião de anjos. Mas era necessário ele viver toda a justiça de Deus. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era ser pregado naquela cruz, ser o Cordeiro Santo. Ele foi o Cordeiro Santo, e através dele pagando aquela dívida ali na cruz como Cordeiro Santo, ele iria reconciliar toda a humanidade com Deus. Está lá em Apocalipse 5:10. Ele comprou homem de toda língua, tribo e nação para reconciliar todos com Deus, todos que querem Deus. Ele foi o sacrifício. No meu lugar, no teu lugar. Por isso que hoje nós não precisamos fazer nenhum sacrifício. Hoje nós precisamos o quê? Crer. Crer na palavra. Crer no que Jesus fez. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Né? Então Jesus falou para Pedro: guarda a tua espada. Comigo as coisas não funcionam desse jeito. Não é por força nem por violência. Não é pela força do braço, não é pelo seu entendimento. A nossa arma, a arma do cristão não é a arma que o pessoal usa aí no mundo. A nossa arma da nossa milícia não é carnal, Pedro, mas poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Por isso ele disse: guarda a tua espada. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ali a luta de Jesus, de toda a humanidade, não era o guarda, não era o sacerdote, não era o Judas, mas quem estava por trás, quem está por trás no mundo espiritual? O inimigo de nossas almas. A batalha que Jesus veio
que Jesus estava ali combatendo, não era contra as pessoas, mas contra os demônios que influenciam pessoas, que também usam pessoas. Entende? E ali mesmo, Jesus fez um milagre ali. Jesus colou a orelha do mal, grudou lá, fez uma cirurgia lá, fez uma obra maravilhosa ali. Então, pessoas, nós não temos que ferir ninguém com palavras, nós não temos que ferir ninguém com atitude, com agressões, porque nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus se comportam como Jesus se comportou, com mansidão, com amor, suportando as afrontas, porque confia em Deus, confia na justiça de Deus. Jesus suportou a cruz por amor a nós. E nós? O que nós temos suportado por amor a Cristo? Ou não temos suportado nada? Veja, Pedro quis defender Jesus ali, quis resolver as coisas na força do seu braço, com uma espada, mas Jesus mandou ele guardar a espada. Veja que aqueles sacerdotes, né? Caifás, Anás, que estava ali com os guardas ali para levar Jesus preso, eles também eram zelosos no templo. Seguia as tradições, seguia os rituais, seguia tudo direitinho, eles viviam no sinédrio, lá eles eram sacerdotes, eram fariseus, tinham os seus títulos, estavam lá os fariseus e os saduceus, todos dentro do templo, bem vestidos, santos, cheios de rituais, mas não curava ninguém, as pessoas estavam sofrendo. Qual era a motivação deles ali, dentro do templo? Eles não estavam preocupados, estavam curando as dores e sofrimento das pessoas. Eles não tinham empatia com as pessoas. Ele estava preocupado na posição deles. E Jesus, querendo ou não, Jesus chegou para revolucionar, porque onde Jesus chegava acontecia milagres. Jesus ensinava a palavra, Jesus mostrava o poder de Deus, e aquilo estava ameaçando esses sacerdotes, estava ameaçando a posição deles lá dentro do templo. Por quê? Porque as pessoas estavam seguindo Jesus e não eles. Porque as pessoas viam sinais, quem estava sofrendo era curado, quem estava endemoniado era liberto, quem era paralítico andava. Eles viam sinais de Deus. Mas e os outros que estavam lá dentro do templo, bem vestido, nos lugares, né, nos tronos lá, não tinha sinais. E eles estavam preocupados. Se esse homem tirar o nosso lugar, porque o povo está seguindo ele. Então, eles estavam preocupados com a posição e não mostrar quem é Deus, ensinar. E eles buscavam o quê? Buscavam ocasiões de prender Jesus, até que eles prenderam Jesus, usando Judas. Lembra que Satanás entrou no coração de Judas? E Jesus falou para Judas: vai logo, vai, faz o que tem que ser feito. Chegou a hora, vai, faz o que você tem que fazer. Tem pessoas que vão ser usadas por Deus, mas vai ter aqueles que vão ser usadas pelo inimigo. Tem pessoas que são influenciadas pelos céus, vê os sinais de Deus, mas tem aqueles que são influenciados pelo inimigo. Quem tem influenciado você? O céu ou o inimigo de nossas almas? Então, Caifás prendeu, acusou Jesus de blasfêmia. Anás estava lá na audiência, que estava conduzindo aquela audiência. Lá também estavam os fariseus e os saduceus, que tinham diferentes correntes religiosas, mas estava lá causando desavença, para você ver. Tudo para prender Jesus.
tudo usado e estava dentro do templo. Mas quem estava influenciando eles? Não é porque está dentro do templo, que está com as vestes bonitas, boa aparência, que está sendo usado por Deus. E as nossas armas, irmãos, amados, amigos, as nossas armas, a arma de um cristão, a arma de uma pessoa de fé, é a oração, é a intercessão. Veja, Moisés, quando estava lá, Josué estava na batalha, Moisés estava no cume do monte, com as mãos estendidas, orando por Israel, orando por aquela batalha. E quando Moisés estava com as mãos estendidas, Israel prevalecia, mas quando Moisés abaixava as mãos, o inimigo que prevalecia. Então, isso mostra que uma das armas dos cristãos é estar com a mão estendida orando, intercedendo pelo povo, intercedendo pela igreja, intercedendo pela nação, orando pelas autoridades, porque uma nação, quando um justo governa, o povo vai se alegrar. Essa é a nossa arma. A nossa arma também é o louvor, é a adoração a Deus. O que está saindo dos nossos lábios? É o louvor ou é a murmuração? Davi, quando pegava a harpa e adorava a Deus, os demônios que perturbavam Saul batiam retirada. Josafá, quando estava na batalha contra 3 reis, o que ele fez? Colocou o grupo de louvor na frente para adorar a Deus. E o anjo foi e aniquilou 185 mil dos adversários. Aniquilou tudo. Nós temos que colocar o louvor à frente. Quando Paulo e Silas estavam presos na prisão ali, com prisões ali, segurando os pés deles, com o tronco, eles estavam adorando a Deus, mesmo machucados, feridos, eles adoravam a Deus. Sabe o que Deus fez? Mandou um terremoto, quebrou todas, abriu as portas das prisões, quebrou lá as correntes, e todo mundo ali estava liberto. Poderia até fugir dali, mas eles não fugiram. Por quê? Porque aqueles que colocaram eles ali tinham a obrigação de tirar eles dali. Deus está no negócio quando nós usamos as armas espirituais. E eu vou ministrar, o que está saindo da minha boca? Eu vou ministrar a palavra é a espada do Espírito, essa palavra saiu da boca de Deus. E quando ela sai da boca de um filho de Deus, também vai ter poder, vai ter manifestação, vai ter sinais. Jesus, quando enfrentou o inimigo no deserto, o que Jesus usou? A palavra. Para confrontar o quê? As tentações. Virão tentações. E como que eu enfrento as tentações? Colocando a palavra diante de mim. Então, o comportamento do cristão é diferente do comportamento das pessoas do mundo. Ele observa a palavra, ele age de acordo com a palavra. Ele sabe que a luta dele não é contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade. O segredo é perguntar o que Jesus faria nessa situação. O que Jesus faria com essa afronta? O que Jesus faria com essa perseguição? O que Jesus faria com essa maldade? Nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. O que Jesus faria? E é o que eu tenho que fazer. Porque eu sou imitador de Cristo. Nós imitamos a Cristo. A Ele é nossa referência. Entende? Então, seja qual for a situação, se você se encontrar numa situação difícil, não tenta resolver com as suas próprias forças, da maneira que todo mundo costuma resolver. Não, nós que cremos, resolvemos diferente. Nós entregamos na mão de Deus. Senhor, eu espero a justiça que vem de ti. Não adianta eu brigar, não adianta bater boca, não adianta medir força. Não adianta. Por quê? Porque eu sei quem está por trás daquilo, influenciando, causando essa contenda, causando esse prejuízo. Eu sei quem está. E eu não vou dar espaço para o inimigo. Eu vou usar as armas espirituais. E vou colocar os anjos para trabalhar em meu favor. Amém?
Reflita um pouquinho mais nessa mensagem. Se você se encontrar em algum momento difícil, faça, louva, ora, coloca o louvor adiante, cite a palavra de Deus, que ela esteja constantemente na tua boca e no teu coração. Creia, creia que Deus é justo e fará justiça pelos seus escolhidos. E se você não sabe o que fazer, pergunta para si mesmo: o que Jesus faria nessa situação? E quando você encontrar a resposta, faça. Porque nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus agem diferente. Os filhos de Deus não odeiam, os filhos de Deus amam. Os filhos de Deus não entram em contenda, os filhos de Deus têm mansidão. Aonde tem fogo, os filhos de Deus jogam água e não colocar mais lenha. Entende? Que essa palavra venha falar mais ao teu coração, venha trazer mais esclarecimento, que Deus fale ao teu coração, tá bom? Fique com Deus, ó. Um beijo no coração e que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus.